Vocês estão precisando ler um pouco mais a palavra de Deus aqui nesse canal? Bora ler a Bíblia. Livro de hoje, primeiro livro de Samuel, capítulo 18, o capítulo dos prepúcios. Cara, eu vou começar uma série nova aqui no Livrada de leitura da Bíblia, porque a Bíblia é cheia de bizarrice e a gente tem que falar dessas paradas. Não adianta, cara. É uma história muito boa para não ser falada, tá ligado? Antes de mais nada, pedir para você se inscrever no canal, dar um joinha nesse vídeo e apoiar a gente lá no Catarse, sempre que vocês puderem, porque a gente precisa do apoio de vocês para manter o Livrado, tá? Não tem uma Bíblia aqui em casa, cara, por incrível que pareça, vocês acreditam nisso? Aqui é um lar sem Bíblia, mas a gente está usando aqui a Bíblia online, que está aqui no meu celular, e a gente vai falar hoje do capítulo 18 do primeiro livro de Samuel. Uma breve introdução sobre o primeiro livro de Samuel, que é um livro que eu acho muito maneiro, inclusive. A gente já fez a resenha lá do Golias, né? Lembra do quadrinho? Que também é um outro capítulo do livro de Samuel. Mas basicamente o primeiro livro de Samuel é um livro que vai contar, na verdade os dois primeiros livros de Samuel, né? Não existe uma grande divisão, né? Me parece que, segundo os exegetas da Bíblia, parece que a divisão entre o primeiro livro de Samuel e o segundo livro de Samuel era pela questão do pergaminho, né? O pergaminho era muito grande para contar a história, dividido em dois pergaminhos, ficou sendo assim, mas a princípio era um livro só. Mas o primeiro livro de Samuel ele vem depois do livro dos Juízes, no Antigo Testamento. Ele cobre mais ou menos ali uns cento e pouquinhos anos aí de história, né? Acho que de mil e porrada aí, outros mil e porrada, né? 1140, 1080, segundo alguma coisa assim. Antes de Cristo, obviamente. E bom, o que o livro de Samuel conta, né? Antes da gente entrar na história aqui do prepúcio inteiro. Eu não vou conseguir fazer esse vídeo sério, cara. O livro de Samuel ele conta como começa a falar sobre a unificação das 12 tribos de Israel, né? Então depois que os hebreus fugiram lá do Egito, conseguiram ser libertados lá por Moisés, o Agar, aquela parada, fez aquela promessa toda lá no Monte Sinai, receberam os 10 mandamentos, aquela coisa toda, se dividiram em 12 tribos e começou uma época de caos, né, cara? Começou uma época de guerra, todo mundo se matando e tal. E eles entraram numa guerra lá contra os filisteus, né? Então o livro de Samuel, que tem como um dos personagens principais o Samuel, né, que é um profeta, que foi um cara que pediu conselho para Deus, a mando do povo dele, sobre quem poderia ser o rei de Israel para poder unificar essas 12 tribos aí e acabar com esse sistema político precário que eles estavam vivendo no momento, né? Eles queriam um rei, né? O que as pessoas fazem geralmente quando elas estão todo mundo perdido, assim, né? Assim, tá tudo uma bagunça, você não sabe muito o que fazer, você vira monarquista. O Samuel então pede conselhos a Deus sobre quem deveria ser o rei de Israel, e Deus aponta o tal do Saul para ser o rei, né? Só que Saul era para ser um rei mais humilde, era para ser um rei, né? A humildade é a grande tônica desse primeiro livro de Samuel, porque eles falam daquele rapto, né, o roubo da Arca da Aliança, né, de quando os filisteus mataram lá os judeus, porque os judeus eles tinham uma arca lá, que eles falaram assim, cara, a gente vai ganhar a guerra só porque a gente tem essa merda aqui. O fato da gente ter essa porra dessa arca é sinal de que a gente vai ganhar a guerra. Daí eles perdem a guerra porque eles não pediram ajuda para Deus, pediram ajuda pra porra da arca, perderam a guerra, beleza. Saul é um cara meio mesquinho e tal, então ele começa a fazer um caminho mais ou menos maneiro de governo, mas logo ele vira um cara extremamente ciumento, etc. E mais ou menos nessa época em que ele está começando a dar a derrocada moral dele, começa a subir a figura do Davi, né? Que é o cara que matou o Golias, enfim. E é o cara que Deus aponta para ser o rei quando já viu que Saul não ia dar muito certo, né? Mas Deus já sabia disso porque Deus é onisciente, né? Mas enfim, não vamos entrar nessas questões filosóficas aí da Bíblia, tá? Mas a questão é que não deu certo com o primeiro, vamos botar um outro, vamos botar aquele maluco ali que é pastorzinho de ovelha, que o cara foi lá e matou o gigante sozinho, na humilda, só pedindo ajuda para Deus, ele conseguiu matar a parada, então beleza, esse cara vai ser o nosso cara. Então como é que assim, Davi chega à corte do rei Saul por meio do Jonatas, que é o filho de Saul e é um grande brodaço do Davi.
um cara que ajuda ele lá nas batalhas com os filisteus, etc. E aí Davi quer casar com uma filha do rei Saul. E aqui a gente entra no capítulo 18. Então no capítulo 18 a gente está falando sobre essa amizade do Jonatas com Davi, mas também sobre o casamento do Davi com a filha do Saul, que é a Mical, né? Então o Saul fala assim, cara, pode casar aí com a minha filha, a Mical, e isso está no versículo número... no versículo 20. Mas Mical, outra filha de Saul, amava Davi, o que sendo anunciado a Saul, pareceu isso bom aos seus olhos. Só que o negócio é o seguinte, cara, Saul nessa hora aqui, ele já tá cheio de ciúme do Davi, já tá sacando que ele tá fazendo uma escalada shakespeariana rumo ao poder mesmo, assim, e falou, cara, eu vou foder esse maluco. E aí vem o capítulo que eu queria entrar. Você sabe que, bom, a Bíblia, falando aí de tempos antigos, né, enfim, não é nada parecido com hoje em dia, mas naquela época lá a mulher era meio objeto, né, era meio coisa. E quando você casava, você tinha que pagar um dote, né, que é o jeito de você falar assim, pô, você, tipo, quando você é homem, quando você dá à luz a um filho, se é um filho homem, legal, o cara tipo, vai trabalhar, vai conseguir garantir um sustento. Se é mulher, é só despesa, irmão. Então, se você vai dar a filha, dá uma grana. Então, pelo menos a filha você pode vender, né? Que daí você já recupera um pouco do prejuízo que você teve em ter uma mulher, né? Em dar uma fraquejada, essa parada toda. Então, beleza. Então ele tem que estabelecer um dote. No versículo 25, então ele diz assim: Então disse Saul, assim direis a Davi, o rei não tem necessidade de dote, senão de 100 prepúcios de filisteus, para se tomar a vingança dos inimigos do rei, porquanto Saul tentava fazer cair a Davi pelas mãos dos filisteus. Legal, cara, então assim, o cara é rei, o cara não precisa de grana, mas ele quer um dote. O dote que ele pede, 100 prepúcios. Sabe o que é prepúcio? Prepúcio é capa de peru, meu irmão. O cara pede 100 capas de peru de filisteu, de dote. Sacou? Por quê? Porque o cara tava cheio de ciúme do Davi e falou assim, cara, a gente vai mandar esse cara para arrancar a capa de peru de todo mundo aí, e o cara vai morrer, porque ninguém consegue ficar arrancando capa de peru de todo mundo. Uma hora eu vou matar esse cara. Então é bom que ele morra aí, daí tipo, eu fico na boa, saca? Assim pensava Saul. Versículo 27, porém, aí vem o baque do rei. Então Davi se levantou, partiu com seus homens e feriu dentre os filisteus 200 homens, e Davi trouxe seus prepúcios e os entregou todos ao rei, para que fosse genro do rei. Então Saul lhe deu por mulher a sua filha. Quer dizer, o maluco falou assim, irmão, tu quer capa de peru mesmo? Tu pediu 100? Vai tomar 200 aí, filha da puta. E blau, jogou a porrada de prepúcio na cara do rei, assim, blau. Toma aí, ou trouxe um saquinho, assim, não sei como é que ele fez isso, não sei como é que... Aqui não diz, sabe, tipo, existe um gap aqui entre esses dois versículos aqui, que eu não sei dizer como é que aconteceu isso. Ele só diz que aconteceu, tá ligado? Mas não diz como, né? Então, por exemplo, assim, Davi foi lá, falou assim, cara, será que ele juntou uma galera? Deve ter juntado uma galera. Chegou pros amigos dele e falou assim, olha, o negócio é o seguinte, tô a fim de casar com essa cocota aí, preciso de 100 capas de peru de filisteu. Vocês me ajudam? Os caras falam, ajuda. Ou fala, pô, não vou ficar pegando o peru dos outros pra, tipo, pô, arrancar capa. Não sei, cara, não sei como é que isso aconteceu, mas o fato é que o cara foi muito proativo nessa parada de ficar desencapando peru aí por aí, cara. O cara foi muito proativo, assim, o cara queria 100, o maluco entregou 200, sabe? Tipo, por que ele fez isso? Pra mostrar que o cara era foda, pra mostrar que o maluco, tipo, porra, o maluco, sabe, arranca quantas capas de peru você quiser, cara, sabe? Tipo, se você quiser alguém pra matar gigante ou arrancar capa de peru, Davi é o teu cara, meu irmão, sacou? Então, ele foi lá. Eu acho que houve pelo menos 3 contagens dessa quantidade aí de prepúcio, cara. Porque primeiro teve a contagem que eles fizeram, né? Aí, tipo, ele tava lá contando. Né? 1, 2, 3, 4, juntando, né? Entregou pro rei e falou assim, tá aqui 200, filha da puta aí. Queria capa de peru, tá aí. Pá. Aí o rei foi lá, não é possível que o cara arrancou 200, vai lá contar. Né? E tinha que ver mesmo se era prepúcio mesmo, né? Vai que o cara arrancou pele de cotovelo junto, não sei, botou pra dar uma engrossada no bolo ali. Não. O cara foi contar, ele deve ter pegado um prepúcio, um por um mesmo, pra ver como é que era. O que você faz com essa cambada de prepúcio depois? O que você faz com isso, Murilo? Murilo não sabe o que faz, eu também não sei, cara. Será que você frita no shoyu assim, come que nem shimeji com hashi e tal depois?
Não sei, bicho. Eu nunca tive 200 prepúcios aqui em casa. Eu acho um absurdo, né? Mas naquela época podia ser uma coisa normal, né? O cara queria capa de peru e tal, falando, então traz aí, do cara traz. Por quê? Porque é capa de peru e é isso que importa. Daí, versículo 28. E viu Saul e notou que o Senhor era com Davi. E viu Saul e notou que o Senhor era com Davi. Então, tipo, são dois momentos. Tá? Primeiro ele viu Saul. O que Saul viu? Ele viu essa cambada de prepúcio no pé dele ali, né? Tipo, jogada e tal. E a conclusão que ele tira com isso, ele fala assim, é porque o Senhor está com Davi. Assim, cara, para arrancar tanto prepúcio assim, só pode ser de Deus, não pode ser de outra forma, sacou? Porque né, como é que você faria isso humanamente? É humanamente impossível. Ok. Então Saul temeu muito mais a Davi. Versículo 29 esse aqui. Então Saul temeu muito mais a Davi. E Saul foi todos os seus dias inimigo de Davi. Por que Saul está com medo de Davi? Não é só porque ele está com o Senhor. É porque o cara arrancou muita capa de peru, meu irmão. Tipo, o cara nem vai dormir, vai pensar que, cara, não vou dormir, que meu genro vai vir aqui, vai arrancar a capa do meu peru também, tá ligado? É uma parada muito tétrica, assim. Imagina pra você, assim, imagina a pilha que você tem, assim, tipo, cara, você é o Davi. Você passou, sei lá, cara, é que ele não diz em quanto tempo que ele fez isso, sabe? Chuta aí uns 15 dias. Chuta uns, não sei, cara. Eu não sei como é que calcula o tempo disso, eu juro, eu não sei. Mas, cara, vamos ter uma estimativa, assim. Então, 15 dias. 15 dias dá quanto, mais ou menos? 20 dias, vai. 20 dias dá, tipo, 10 capas de peru por dia. Dá, tranquilo. Tá, você passa, cara, 20 dias arrancando prepúcio dos outros. A primeira noite que você bota a cabeça no travesseiro sem ter arrancado a capa do peru de ninguém, você fica meio pilhado, tá ligado? Você fica tipo, tá faltando alguma coisa no meu dia, saca? É igual o alcoolismo, cara. Você bebe todo dia. O dia que você não bebe, você fica, sabe? Então Saul tava com medo, bicho. Saul tava, tipo, porra, aterrorizado. Falei, meu irmão, aonde esse cara vai parar? Porque assim, o cara pediu 100, de novo. O cara pediu 100. O maluco trouxe 200. Sacou? Tipo assim, pegou gosto pelo negócio. Pegou, tipo, realmente o cara tá empenhado em desencapar toda a humanidade, cara. Tipo assim, se deixasse o cara continuava, assim, não queria nem ser rei de Israel e tal. Porque depois no livro ele vira, né, o rei de Israel, enfim. E é o cara que unifica as tribos, etc. Mas eu acho que se ele não tivesse oportunidade, mais uma brecha política para ser rei, meu irmão, a carreira dele tá ali, sabe? Tipo, matar gigante e circuncisar os outros. Então, assim, qual que é a moral dessa história, cara? Muito pouca, na verdade, não sei, cara. Eu não sei qual que é a moral dessa história, bicho. Quer dizer, eu entendo que a moral dessa história, na verdade, é mais uma vez a questão da humildade, né? Que é a tônica do livro de Samuel. Que ele vai lá, pede ajuda para Deus. Fala assim, Deus, por favor, cara, eu preciso casar com essa mulher. Me ajuda a arrancar essas capas de peru inteira, fazendo um favor, cara. Eu preciso de todas elas. E daí Deus ajuda, né? Então ele pede ajuda para Deus. Deus ajuda e fala assim, pode, aqui estão suas capas de peru, meu filho. Oh. E tá aqui. Mas assim, é muito bizarro, irmão. É muito, cara, eu não sei o que pensar disso, tá ligado? Eu não sei o que pensar. O maluco ficou lá no quarto dele sem conseguir dormir à noite, com medo que o genro fosse lá circuncisar ele à força, com um saco de prepúcio do lado da cama dele. Sei lá onde que ele foi. Onde ele guardou isso? Não sei, na cozinha? Pegou, jogou fora? Não deve ter sido. Alguma coisa ele fez, cara. Ele podia pedir outra coisa, velho. Ele podia pedir qualquer coisa, irmão. Ele podia pedir escalpo, né? Igual fazia lá no Velho Oeste, né? Você vê como é que, tipo, da época da Bíblia pra época do Velho Oeste, as paradas evoluíram bastante, né, cara? A parada ficou até mais humana um pouco, assim, porque você escalpelar o cara... Legal, né? Alguns exegetas da Bíblia falam que essa parada de prepúcio, na verdade, de filisteu, era, na verdade, uma forma de converter os caras, né? Então eles pediam 200 prepúcios, eles pediam 200 circuncisões, ou seja, 200 famílias convertidas, 200 famílias
de filisteus convertidos ao judaísmo. Mas ele falou que ele matou, cara. Saca? Acho que não tem outra interpretação. O cara assim, não tem, tipo assim. Pessoal quando a gente depara assim, com o pessoal que gosta muito da Bíblia, com umas passagens bizarras como essa, tipo Adão e Eva, esse negócio de mulher feita de costela, cobra falante, essas porra toda. Aí fala assim, não, isso é uma alegoria, isso aí quer dizer uma coisa, porque Adão e Eva na verdade eram povos e não sei o quê. Aqui não tem margem para interpretação, cara. O cara foi lá, matou 200 caras, arrancou a capa de peru de todo mundo, botou num saquinho e jogou no rei, jogou na cara do rei, ou deu pra ele assim, na mãozinha, sei lá. Não dá margem pra interpretação, sabe? E se for isso mesmo, assim, de exegese, né, de falar que são conversões, podia colocar aqui conversões, olha como eu já melhorei a palavra de Deus, olha só, né? Mas não, cara, matou, enfim. Então é isso, cara, eu só queria falar dessa passagem, assim, eu acho que não tem moral, eu não sei o que pensar disso, se vocês quiserem me ajudar numa conclusão sobre isso, para além da questão da humildade, para além da questão de pedir ajuda para Deus, para os seus... Eu acho que é isso, né, eu acho que vem de uma essa cultura de você pedir ajuda para Deus para as paradas mais estapafúrdias que existem, acho que veio daí, cara, sabe tipo, igual teu vizinho lá pede ajuda para Deus para dar um Clio para ele, sei lá, uma parada assim. Eu acho que vem daí, porque, meu irmão, se você pede ajuda para arrancar uns peru fora para poder casar com a mulher, você pode pedir qualquer coisa, cara. Você pode pedir um carro, você pode pedir uma vaga de emprego, você pode pedir, sei lá, cara, que as pessoas pedem homenagem, você pode pedir homenagem pra Deus, Deus, uma homenagem, fazendo favor. Você pode fazer qualquer coisa, sabe? Você pode pedir qualquer coisa. Se Davi, que é Davi, cara, o rei de Israel, pediu 200 capas de peru pra Deus e Deus atendeu, cara, é sinal de que você pode pedir a merda que tiver na tua bosta, da tua cabeça, que Deus vai atender. Então acho que é isso que eu tinha pra falar. Se inscrevam no canal, dá um joinha, vamos comentar aí sobre o que vocês quiserem. Um abraço, galera, e tchau. Represent M-I-A-M-I. Drive like a semi. Am I just another brother like a lover like am I? Think not, blink not, to drink. I don't need you drunk or rest. I face for liquor when your paint spot.